Olá, boa noite! Que a paz de Jesus reine em cada coração aqui conectado, amém? E nós estamos iniciando neste momento o programa Escola dos Profetas. E com esta alegria, eu quero convidar a você para refletirmos na palavra de Deus, o que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 119, verso 105, onde encontramos o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Com este versículo bíblico em nossas mentes, eu quero convidar a você para que oremos a Deus. Se for possível, quero convidar para que você dobre seus joelhos juntamente comigo. Querido Pai Celestial, damos graças a Ti pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado por nos dar o privilégio de iniciarmos mais um encontro do Escola dos Profetas. Suplica a Tua bênção em prol do mensageiro desta noite. Também suplica a Tua bênção sobre cada um dos nossos irmãos e amigos internautas que estarão aqui acompanhando essa programação. Abençoe a equipe Conectados com Deus. Abençoe a Tua igreja em todo o mundo e prepara-nos, Senhor, para a Tua breve volta. Derrama sobre as nossas vidas a bênção que o Senhor reservou para este encontro. Fica conosco, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus seja louvado pelo cântico apresentado. Quero agradecer por você estar aí conectado. Olha, obrigado por você já estar acompanhando a programação do início. Isso é muito bom, né?
eu quero deixar uma tarefa para agora. Isso mesmo. Neste momento, você vai lembrar de algumas pessoas para as quais você vai estar compartilhando o link deste encontro do programa Escola dos Profetas. Isso mesmo, vai já encaminhando. Manda aí no chat para quantas pessoas você está conseguindo encaminhar ou já conseguiu enviar esse link. Também tem mais uma tarefinha, tá? Essa é mais simples. Você vai clicar aí no joinha. Deixe o seu like. Nós estamos aqui no Escola dos Profetas e neste ano nós estamos falando sobre a nossa história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, neste ano 2025, completa 100 anos de existência e o programa Escola dos Profetas está então trazendo aqui a cada mês um tema de grande importância falando da nossa trajetória pela história. E você já está aqui no nosso segundo encontro, isso mesmo. Que bom que você está aqui, não é mesmo? E por tantos motivos nós podemos agradecer a Deus e um deles é a existência deste canal Conectados com Deus. É também a tua companhia neste canal, faz toda a diferença. Nós agradecemos a Deus pela liberdade de podermos estudar a sua palavra. Agradecemos a Deus pela nossa família, pela nossa atividade profissional, não é mesmo? E tantos são os motivos, mas que possamos ter sempre um coração agradecido. E uma das formas de nós demonstrarmos a nossa gratidão é cantando e também abrindo o nosso coração para Deus, juntamente com o nosso bolso. Isso mesmo, nós podemos demonstrar a nossa gratidão através de uma oferta voluntária. E neste momento nós temos esta oportunidade. O grupo de louvor vai estar apresentando um cântico, na tela estará sendo exibida os dados aí da conta bancária, e então nós poderemos contribuir para a continuidade dos trabalhos aqui no Conectados com Deus com uma oferta. Que Deus abençoe a cada um de vocês que tem esse coração generoso. E enquanto cantamos, vamos contribuir para ao Senhor essa dádiva para a sua palavra ser continuamente propagada aqui neste canal. Vamos acompanhar o grupo de louvor e estaremos então fazendo a nossa contribuição. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão, do quanto a ti devemos. Deus seja louvado por este cântico e pela soma das nossas dádivas
para que o Evangelho continue sendo pregado aqui neste canal. Muito obrigado pelo seu coração generoso. Amém? Queridos, neste momento nós vamos passar para uma parte toda importante. Como falei no início, nós estamos completando neste ano 100 anos de existência. E estamos trazendo aqui no Escola dos Profetas, que acontece uma vez ao mês, temas falando sobre a nossa história. No mês passado tivemos o professor Alexandre Araújo, que nos trouxe um tema muito profundo, a importância de nós conhecermos a nossa história. E agora, para este momento, nós temos a grande satisfação de ter conosco o mensageiro dessa noite, o nosso missionário Luzirley Azevedo. Eu acredito que você deve conhecê-lo muito bem. Ele está participando aqui no Escola dos Profetas hoje com um tema muito importante, um tema que é bem sugestivo e vai acrescentar ao que você já sabe muitas coisas, tá bem? Um importante movimento reformatório, algo que começa ali no século XVI, e neste momento eu passo a palavra ao nosso missionário. Que Deus te abençoe, irmão Luzirley, na ministração aqui da mensagem. Boa noite, queridos irmãos. É uma satisfação muito grande estar com vocês nesse momento para juntos nós considerarmos a palavra de Deus. Estamos nessa série da Escola dos Profetas, onde nesse ano de 2025 estamos numa sequência de mensagens falando sobre a história do movimento de reforma. Já tivemos uma primeira mensagem no mês de fevereiro. Esta é a segunda desta série e nós teremos muitas outras até o final do ano, falando sobre diversos aspectos que conduziram ao movimento de reforma. Então, não apenas estaremos falando de detalhes históricos, daquilo que aconteceu há 100 e poucos anos atrás, ou há 100 anos atrás, ou há pouco menos disso, mas diversos aspectos desde os dias de Cristo que se desenvolveram ao longo dos séculos e chegaram ao tempo presente. O tema de hoje é um importante movimento reformatório. E através desta mensagem nós estaremos considerando de uma forma muito especial o período da Reforma Protestante, como ela veio a se desenvolver. E quero convidar a todos a estarem bastante atentos a esta reflexão, onde consideraremos algumas porções das Escrituras. Também temos como nosso material de referência o livro O Grande Conflito e também um pequeno material elaborado pelo pastor Pasquale, onde nos traz a história dos valdenses. Quando nós avaliamos os movimentos reformatórios que deram fim à Idade Média, nós somos impulsionados a fazer a seguinte pergunta: quais foram as reformas por eles estabelecidas? A partir desse questionamento, vamos considerar como ponto de partida desta apresentação o estabelecimento do cristianismo, desde os dias de Jesus, posteriormente com os apóstolos, até a sua lamentável degradação e apostasia. Por fim, fecharemos as nossas considerações falando sobre os reformadores e o que foi que eles restauraram naquele período. Foi logo no primeiro século que Jesus e os apóstolos, cheios do Espírito Santo, iniciaram um movimento que mais adiante foi denominado de cristianismo. De acordo com pesquisadores, o crescimento desse movimento foi tão veloz que em menos de 50 anos o evangelho já havia sido levado a praticamente cada canto do mundo conhecido daquela época. A igreja cristã primitiva cresceu tanto, ao ponto de alguns historiadores também estimarem que, ao final do primeiro século, existia cerca de 500 mil de cristãos. É impressionante que aquela pequena igreja, com algumas poucas pessoas, fez um trabalho tão grande, mas, claro, com o poder do Espírito Santo. Nesse início destas nossas considerações, quero vos levar a refletir sobre quais eram os fundamentos daquela igreja, a igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos, em que eles estavam fundamentados e que, por conta disso, tiveram tanto poder espiritual para realizar aquela obra grandiosa.
Dentre os vários fundamentos que nós podemos apresentar, nós vamos nos concentrar em 3 principais, que têm uma conexão com o desenvolvimento da história posterior, onde nós vamos considerar na sequência da nossa reflexão. O primeiro destaque refere-se à centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo. Tal realidade pode ser facilmente percebida nas pregações registradas no livro de Atos. Dentro desta perspectiva, nós encontramos as pregações de Pedro, pregação de Estevão, pregação de Filipe e pregação também do apóstolo Paulo. Em todas estas mensagens, elas se desenvolvem e culminam com a apresentação de Jesus, o nosso Salvador. Além das pregações registradas no livro de Atos, nós também encontramos a mesma centralidade em Jesus Cristo nas cartas escritas pelos apóstolos, tanto quando eles estavam ensinando, como também quando eles estavam apresentando uma mensagem de exortação ou de repreensão a alguma congregação. Então percebemos que a vida daquelas pessoas, as suas mensagens, as suas cartas, elas estavam centradas na pessoa de Cristo. Um segundo fundamento que nós podemos considerar é que eles eram centrados também na palavra de Deus. Nas pregações e cartas que nós acabamos de mencionar, identificamos um amplo uso dos textos do Antigo Testamento, demonstrando que aquele movimento que estava surgindo não era fruto de algo novo, de uma ideia aleatória ou inventada, mas algo fortemente sustentada pelos ensinos e profecias do Antigo Testamento. O terceiro fundamento, a qual nós vamos considerar, era de que aquela igreja não estava comprometida com as tradições judaicas. Nós percebemos que entre as ênfases expressas por Jesus aos judeus da sua época, encontramos várias repreensões às tradições extraídas da lei oral, fruto de inúmeras interpretações dos doutores, dos rabinos da lei. A tendência de exaltar a lei oral, as interpretações daqueles rabinos, como algo necessário para a interpretação da lei de Deus ou dos escritos do Antigo Testamento, deram margem ao aparecimento de várias formas arbitrárias de interpretação. Desta forma, a igreja anterior, a igreja judaica, se afastara de Deus, mergulhando em tradições, em regras criadas por homens. Isso cegou tanto que quando Jesus, o Salvador prometido, veio habitar entre eles, não o reconheceram, nem o puderam suportar. E essa é uma das razões de João apresentar no primeiro capítulo de seu evangelho a analogia entre luz, a palavra de Deus, e as trevas, as tradições. Apesar das reprovações de Jesus e apóstolos a essas práticas, as tradições elas perduraram, mesmo no meio do cristianismo, e isso por muitos anos. Nesse sentido, vemos em Paulo, o apóstolo Paulo, alguém que teve de lidar com as tradições boa parte do seu ministério, combatendo-as. E essas tradições elas foram combatidas por Jesus e os apóstolos, fazendo uso das Escrituras Sagradas e também procurando restabelecer a lei de Deus no seu devido lugar e importância, acima das tradições humanas e das interpretações rabínicas. Bom, em função de procurar estabelecer-se sobre esse fundamento, a centralidade em Cristo, a centralidade na palavra de Deus e o abandono das tradições humanas, a igreja ela demonstrou frutos práticos, visíveis, dentre os quais quero ressaltar. Primeiro, o testemunho vivo, ou seja, vidas transformadas, separação do mundo, abandono do pecado. Aqueles que se entregam a Jesus passam a viver uma nova experiência de vida. Jesus faz alusão a isso chamando de novo nascimento. Vemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, quando Jesus estava conversando com Nicodemos. Posteriormente, o apóstolo Paulo fala sobre
essa mesma experiência como uma nova criatura. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pedro fala que somos novamente gerados. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. E lá no livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, ele fala de um transplante de coração, onde um coração de pedra é tirado e colocado dentro de nós, um coração sensível à atuação do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 11, verso 19, e também em outras passagens ele faz alusão a essa mesma experiência da transformação do nosso coração. Ou seja, a transformação da vida de uma pessoa que antes vivia para servir o pecado, mas agora resgatada por Jesus. Isto é uma prova inequívoca do poder do Evangelho, do poder de Jesus, e também é inevitável. Os interesses, os desejos, os objetivos, eles mudam. O foco agora é Jesus e o seu reino. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, nós lemos assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes nós lemos esse verso e pensamos, aqui Jesus está dando uma ordem para aqueles que estão aprendendo a sua palavra, para aqueles que querem ser os seus discípulos. Mas veja, isso é muito mais um resultado do que uma ordem para aquele que é salvo. Aquele que recebe Jesus como seu salvador pessoal, ele vive de acordo com essas palavras. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e desfruta de tudo mais que Jesus promete para aquele que é salvo. Novamente, vamos trazer a experiência de Paulo, anteriormente chamado Saulo. Ele é um exemplo vivo, pelo menos para aquele tempo, né? Ele era cruel perseguidor da igreja, porém, quando aceitou Jesus, sua vida foi inteiramente transformada. De perseguidor passou a ser perseguido. E a mesma experiência ainda se repete hoje. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, inevitavelmente somos transformados. Nossos interesses deixam de ser os interesses deste mundo e se voltam para os temas da eternidade. Outro aspecto ainda relacionado ao testemunho vivo, mas nós colocamos ele aqui à parte para um destaque especial, é o amor fraternal. A unidade, o apoio mútuo entre os irmãos na igreja cristã primitiva. No início do livro de Atos, temos a descrição de uma igreja que vivia esse amor em unidade, comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles se preocupavam pela causa dos necessitados, a ponto de que aqueles que possuíam mais bens os vendiam para ajudar os pobres. Isso nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42. Jesus declarou que o amor entre os irmãos, manifestado em unidade entre eles, é a confirmação para o mundo de que ele, Jesus, realmente é o enviado de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Inclusive, ao refletir sobre esse ponto, vale nós pensarmos bastante como tem sido o nosso relacionamento com os nossos irmãos de fé. Será que temos dado este testemunho ao mundo de que Jesus realmente é o enviado de Deus? Através da nossa unidade com os nossos irmãos? Através do amor manifestado de uns para com os outros? Fica aí esta reflexão. Bom, o primeiro século vai se passando, a igreja vai se desenvolvendo. E através desse desenvolvimento, nós já vimos, essa igreja também cresceu. O tempo trouxe o amadurecimento e trouxe também o enrijecimento dos corações. Ainda no final do primeiro século, a igreja cristã já estava sofrendo com o abandono de alguns desses seus fundamentos. E o primeiro mencionado é o abandono ao primeiro amor. Quando nós lemos no livro do Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso, que apresenta o estado da igreja cristã do primeiro século, lá nós encontramos uma denúncia contra aquela igreja, a igreja cristã primitiva.
Em Apocalipse capítulo 2, verso 4, nós lemos que eles abandonaram o primeiro amor. Aquela unidade e amor dos primeiros dias da igreja cristã deixou de ser percebida na comunidade. O entusiasmo inicial que os movia em ações altruístas em favor do próximo deu lugar à formalidade, obrigações e em ações que não eram movidas pelo amor a Deus. Então nós vimos isso já logo no final do primeiro século, essa denúncia, e que se aprofundou ao longo dos próximos séculos também. Mas não foi apenas isso, não foi apenas o abandono do amor, da fraternidade, mas nós encontramos também a secularização. O que é a secularização do cristianismo? É um processo de afastamento da comunidade da fé cristã. É um processo gradual, onde os fundamentos estabelecidos por Jesus e os apóstolos foram abandonados ou substituídos. Nós vamos abordar isso com um olhar para duas situações. O primeiro, a união da igreja com o Estado, o seu envolvimento com a política. Isso se deu em algumas etapas. Primeiro, com a conversão do imperador romano Constantino no início do século IV e também com o Edito de Milão em 313 d.C., que garantiu liberdade religiosa e deu início à aliança entre a Igreja e o Estado. No final ainda deste mesmo século, sob o imperador Teodósio I, o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império Romano, consolidando a influência da Igreja sobre a política e a sociedade. E no início do século seguinte, a Igreja assumiu as funções administrativas e políticas e o líder da Igreja Romana começou a exercer autoridade total sobre o Estado. Irmãos, quando consideramos sobre esse aspecto, esse momento da história, nós somos levados a refletir sobre o momento em que estamos vivendo no mundo político no Ocidente, onde a cristandade, de uma forma geral, e talvez muitos do nosso meio também tenham feito isso, tem tomado muito interesse nas questões políticas, não em considerar os movimentos e comparar essas questões diante do panorama profético. Mas nós percebemos um engajamento político em favor de posições que são apresentadas por direita, por esquerda, por esse ou por aquele outro político que se apresenta como o salvador da pátria. E o mesmo movimento que aconteceu lá no IV século e que teve desdobramento muito prejudicial sobre a igreja, é um movimento que nós estamos encontrando e percebendo hoje. Mas tudo isso nós vemos como cumprimento das profecias. O mundo cristão se voltando para a política, se envolvendo nas causas políticas, em algum momento tomando conta dessas causas políticas e posteriormente perseguindo aqueles que pensam de uma forma diferente. Foi o que aconteceu no passado. A história se repetirá. Mas o alerta que quero trazer aqui é que muitos, às vezes mesmo do nosso meio, tomam posição nessas questões, sem se ligar que estão tomando parte com aqueles que, muito em breve, hão de ser os nossos perseguidores. Fica o alerta. A história já nos trouxe o exemplo. Não vamos nós repetir essa história do lado errado da mesma. Que nós estejamos entre os fiéis de Deus, entre o remanescente, que permanece longe dessas coisas, mas fiéis e leais a Jesus, fiéis e leais à sua palavra e à sua lei. Um segundo aspecto que quero trazer dentro dessa questão da secularização é o sincretismo religioso. Você já ouviu falar sobre sincretismo religioso? O que vem a ser isso? Bom, sincretismo religioso é a fusão de diferentes tradições religiosas em uma única crença ou prática.
Dentro do cristianismo, nos primeiros séculos, aconteceu esse processo e nós podemos observar em diferentes situações. A primeira delas é na adaptação de costumes pagãos. Isso foi feito como uma tentativa de facilitar a conversão dos povos pagãos, incorporando elementos de suas práticas religiosas. Exemplo disso, nós temos a mudança da guarda do sábado bíblico para o domingo, o dia do Deus Sol, dentre outras questões, né? Também temos o culto aos santos e relíquias, que foi assimilado do paganismo a partir das práticas de cultos a divindades, heróis e objetos considerados sagrados. Também temos na arquitetura e rituais, por conta de que muitos templos pagãos foram convertidos em igrejas e elementos como incenso, velas e procissão foram incorporados às cerimônias cristãs. Um ritual assimilado do paganismo nessa época era o de penitências, para apaziguar os deuses ou buscar o perdão por suas transgressões. Veja como o sincretismo religioso, ele trouxe vários elementos que são muito comuns quando nós observamos especialmente a Igreja Romana. Mas fica sempre o cuidado para que nós façamos esse olhar histórico e venhamos a perceber ou de repente a notar se algumas dessas práticas não foram de alguma forma ou não são de alguma forma também assimilados entre nós. Um outro aspecto que nós podemos notar nesta apostasia ou nesse distanciamento da igreja cristã nos primeiros séculos em relação àqueles fundamentos iniciais é o abandono e até mesmo o banimento das Escrituras. Essas transformações na igreja cristã chegaram a tal ponto que as Escrituras elas foram banidas do acesso público. E o auge disso aconteceu nos séculos XIII até o século XVI, com a proibição da Bíblia na língua do povo e seu acesso restrito apenas ao clero e nas línguas originais ou no latim, que era a língua oficial da igreja. Durante a Inquisição, pessoas que possuíam ou liam a Bíblia na própria língua eram acusadas de heresias e eram perseguidas com severidade. Isso foi estabelecido com um propósito, para que a igreja pudesse controlar a interpretação da Bíblia e pudesse sustentar as suas tradições e seus dogmas sem qualquer resistência por parte do povo. E, de forma oficial, apenas na década de 1960 é que essas restrições foram retiradas e incentivadas as traduções bíblicas para as línguas modernas. E o último aspecto que quero destacar deste movimento de abandono dos fundamentos da fé estabelecidos por Jesus e os apóstolos, rumo a uma situação de grande apostasia e trevas espirituais, é a mudança da centralidade da pessoa de Cristo para uma centralidade na Igreja e no Papa. Gradualmente, a relação do crente com Cristo e a Igreja, que lá no princípio a Igreja era apenas a comunidade de fé, o conjunto das pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo, isso foi sendo institucionalizado. Com a ascensão da autoridade papal, o bispo de Roma ganhou destaque e, no século V, o Papa Leão I consolidou a ideia de que o Papa era o sucessor dos apóstolos e tinha autoridade sobre toda a Igreja. Nesse processo, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e posteriormente a Igreja assumiu as funções administrativas e políticas, a centralidade da fé se deslocou para a instituição e seus líderes, que passaram a ser vistos como mediadores entre Deus e os fiéis. Nós já vimos quando falamos do sincretismo que através desse processo
Foi trazido para o cristianismo a veneração de santos, relíquias e imagens que foram substituindo a prática da adoração direta a Jesus, e o Papa passou a ser visto como um símbolo da unidade e autoridade divina, reforçando a centralidade na Igreja. Será que esse afastamento daqueles princípios fundamentais do início da Igreja cristã trouxe bom resultado? É claro que não. Uma vida de retidão é fruto de uma conexão direta com Jesus, sendo Ele o centro dos nossos pensamentos e a Sua palavra sendo a luz para os nossos caminhos, como nós podemos ler no livro de Salmos 119, verso 105. Na história nós vimos que Jesus foi colocado de lado na comunidade cristã, que passou a viver sob o domínio humano, de tradições e imposições decorrentes de corações carnais e que estavam ávidos de poder. Consequentemente, o pecado nas suas mais diversas formas se popularizou, mesmo em ambientes religiosos como os monastérios e na própria Sé em Roma. As trevas morais e espirituais abateram sobre a humanidade por séculos. Esse olhar sobre a história é bastante desesperador. As trevas do passado eram tão densas que, ao considerá-las, elas parecem sufocar o tempo presente, porque encontra eco no mundo atual. Entretanto, nem tudo estava perdido, nem tudo estava em trevas. Deus sempre teve seus fiéis, guardiões de seus oráculos, sobrevivendo nos lugares isolados, vivendo uma religião pura e verdadeira, segundo o fundamento da Igreja cristã primitiva. Alguns desses ganharam destaque, sobressaindo como faróis em meio às trevas e, muitas vezes, severamente perseguidos. Nos séculos iniciais, nós temos os montanistas, surgindo na segunda metade do século II, na região da Frígia, e este movimento perdurou por muitos séculos. Também nós temos os novatianos, em Roma, surgindo no século III, e outros movimentos mais. Movimentos que permaneceram fiéis a Deus, permaneceram como guardiões dos oráculos da fé da Igreja cristã primitiva. Vamos considerar um pouco sobre aqueles que tiveram maior destaque mais próximo do final da Idade Média. Quando consideramos esse momento da história, um dos movimentos que mais se sobressaem foi o movimento dos valdenses, que foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução da Bíblia em sua língua e a resistir às corrupções de Roma, séculos antes da Reforma Protestante. Esse foi um movimento cuja origem é atribuída a Pedro Valdo, lá pelo século XII, em Lyon, na França, ou a tempos mais antigos, em que fiéis se abrigaram da fúria de seus perseguidores nos vales e montanhas da região de Piemonte, norte da Itália. Escondido entre as montanhas, eles perseveraram na verdadeira fé durante séculos de trevas. Eles defendiam a centralidade e autoridade das Escrituras Sagradas e buscavam viver de acordo com os ensinamentos e procuravam também compartilhar, mesmo sob o risco de perseguição. Até mesmo a observância do sábado foi mantida em muitas das comunidades valdenses. Foram declarados hereges pela Igreja e enfrentaram a Inquisição, foram presos, torturados, mortos. Dentre os eventos mais horrendos cometidos contra os valdenses pelo simples fato de procurarem permanecer fiéis a Deus, nós encontramos na história o registro do massacre de Merindol em 1545, quando comunidades valdenses no sul da França foram atacadas e centenas de pessoas foram mortas. Aldeias foram destruídas e os que sobraram tiveram que fugir. Também nós temos o registro do massacre da Páscoa Piemontesa em 1655, no norte da Itália. Nessa ocasião, diversas aldeias foram atacadas e homens, mulheres, crianças foram mortas indiscriminadamente.
Foi um movimento que perdurou por muitos e muitos séculos, sendo faróis da verdade, do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, e que espalharam a mensagem de salvação para muitos lugares, quando enviavam aqueles que estavam entre eles, jovens, para outras vilas, para outras cidades, e através das suas práticas de levar mercadorias, tecidos, de um lugar para outro para serem vendidos, eles também levavam a palavra de Deus. Louvado seja Deus pela vida dos valdenses. Nesse interim, em outros contextos, em outros lugares na Europa, nós temos o surgimento de algumas pessoas que foram também faróis no meio daquele mundo de trevas. E agora passo a citar alguns dos reformadores de destaque desse período do final da Idade Média até o florescer da Reforma Protestante. O primeiro desses reformadores que quero mencionar é John Wycliffe, que viveu de 1330 a 1384. Ele surgiu como o arauto de uma nova era antes da Reforma Protestante, traduzindo as Escrituras Sagradas para o inglês. Ele via que Roma havia abandonado a palavra de Deus pela tradição humana, e John Wycliffe ensinava que a Bíblia era a única e verdadeira autoridade, e o Espírito Santo, seu único intérprete. Suas doutrinas se espalharam e seus seguidores eram conhecidos como Wycliffitas e Lollardos. No mesmo século, nós temos John Huss, de 1369 a 1415. Ele era natural da Boêmia e foi levado a renunciar a muitos erros do romanismo através dos seus estudos dos escritos de Wycliffe. Ele foi nomeado pregador da Capela de Belém, que defendia a pregação das Escrituras na língua do povo. Huss apelava para a palavra de Deus como regra e fundamento e a base dos princípios da verdade. Ele foi condenado e morto pelo Concílio de Constança, apesar de ter um salvo-conduto do imperador. Nesse mesmo período, surge Jerônimo de Praga, que viveu de 1379 a 1416. Ele teve o seu ministério intimamente ligado a Huss. Trouxe os escritos de Wycliffe para a Boêmia e o apoiou na obra da Reforma. Ele também foi martirizado por suas crenças. Um pouco mais à frente na história nós temos Farel, que viveu de 1489 a 1565. E foi um dos primeiros a receber a luz na França, antes mesmo de Lutero ser conhecido como reformador. Ele foi obrigado a fugir para a Suíça, onde trabalhou com Zwinglio e continuou a influenciar a reforma na França através da disseminação dos escritos dos reformadores e também participou da produção da Bíblia em francês. Nesse mesmo contexto temos Olavo e Lourenço Petri. Eles viveram de 1493 a 1552, no caso de Olavo, e Lourenço Petri de 1499 a 1573. Eles lideraram a reforma protestante na Suécia. Estudaram com Lutero e Melanchthon e ensinaram as verdades que aprenderam. Olavo traduziu o Novo Testamento para o sueco e ambos empreenderam a tradução da Bíblia inteira. Também nesse período temos Guilherme Tyndale, de 1494 a 1536. Teve como propósito dar ao povo as escrituras do Novo Testamento em sua própria língua. Ele traduziu o Novo Testamento e, apesar da perseguição, conseguiu que ela fosse impressa e circulasse entre a igreja. Ainda nesse período, nós temos Philippe Melanchthon, de 1497 a 1560. Ele foi um colaborador de Lutero,
auxiliando na preparação da Confissão de Augsburgo, uma declaração sistematizada das opiniões dos reformadores. E também Martinho Lutero, aquele que é reconhecido como o grande reformador. Martinho Lutero viveu de 1483 a 1546. Ele é apresentado como proeminente entre os chamados para conduzir a Igreja das trevas do papado à luz de uma fé mais pura. Ele não reconhecia outro fundamento para a fé religiosa além das Escrituras Sagradas. Lutero acusou o sacerdócio de banir as Escrituras e exigiu que a Bíblia fosse devolvida ao povo. Ele defendia a salvação pela fé em Cristo e a infabilidade das Escrituras unicamente. Sua tradução da Bíblia para o alemão foi um marco importante. Ele também defendeu suas crenças perante a Dieta de Worms, declarando que não poderia se retratar, a menos que fosse convencido pelas Escrituras. Também nesse mesmo contexto nós temos Ulrico Zwinglio, que viveu de 1484 a 1531. Ele desempenhou um papel fundamental na reforma na Suíça. Ele suportou a oposição e promoveu a disseminação dos escritos de Lutero. Zwinglio defendia que a verdadeira igreja era formada por aqueles que creem de todo o coração no Senhor Jesus, independentemente do país. Ele participou de debates públicos para defender a fé da reforma protestante. Depois, fechando aqui a nossa lista de reformadores, nós temos João Calvino, que viveu de 1509 a 1564. Ele trabalhou em Genebra, na Suíça, para estabelecer uma igreja que aderisse à moralidade da Bíblia e para promover a reforma por toda a Europa. Genebra, sob sua liderança, tornou-se um refúgio para os reformadores perseguidos. A obra que esses nossos irmãos do passado, a obra que eles realizaram, foi uma obra de grande valor. Essa obra de restauração, de reforma, trazendo de novo aqueles princípios, ou muitos daqueles princípios, estabelecidos por Jesus e os apóstolos no início da igreja cristã primitiva. Um resgate à centralidade e à pessoa de Jesus. Um resgate também do valor da palavra de Deus e o abandono de tradições estabelecidas por homens com corações carnais, com interpretações que tinham por objetivo apenas marcar o seu poder, marcar aquilo que os seus corações corruptos desejavam. Esses homens, Lutero, Zwinglio, Wycliffe, esses que mencionamos e muitos outros que a história não pôde perceber, não temos o seu registro, foram homens valorosos de Deus. Muitos desses deram a sua vida em defesa da fé. Mas será que a reforma que eles realizaram foi uma reforma completa? Eles tiveram condições de lá no século 12, 13, 14, 15, 16 realizar a obra final? Nada mais precisava ser buscado nas Escrituras? Veja só o texto que nós lemos no livro O Grande Conflito, na página 148, a versão digital. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. Nos séculos seguintes, Deus ainda derramaria mais luz sobre os seus filhos, para a restauração
mais ampla da fé em Cristo e dos princípios da sua palavra. Deus ainda trouxe maior conhecimento, especialmente sobre a sua lei. Deus continuou falando com os seus filhos. Deus continuou levantando reformadores. E nós hoje, vivendo em pleno século XXI, depois de mais de 500 anos da obra realizada por esses nossos irmãos do passado, continuamos ainda numa obra de reforma. A reflexão que quero deixar para você, em base de tudo que estivemos considerando esta noite, é: estamos participando dessa obra de reforma? Será que estamos avançando em procurar conhecer cada vez mais da palavra de Deus, conhecer mais de Jesus, resgatando aquilo que temos na revelação da palavra de Deus, rompendo com tradições, rompendo com costumes que são apenas coisas estabelecidas por homens? Qual tem sido a nossa atitude hoje? Como temos nos portado? Será que como verdadeiros reformadores? Ou como muitos daqueles mesmos movimentos que esses reformadores estabeleceram, que acabaram retrocedendo e se aliando àqueles que anteriormente os perseguia? Infelizmente, muitos desses movimentos do passado, em tempos posteriores, se uniram a Roma. Que triste situação, não é verdade? Mas nós hoje, como reformadores, podemos correr sérios riscos de retroceder nessa reforma, se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, se nós não nos apegarmos a Jesus Cristo como o centro da nossa vida, o centro da nossa mensagem. Se nós não rompermos com tradições, com costumes que são apenas práticas desse mundo, práticas carnais, nós corremos o mesmo risco desses movimentos do passado. Mas que Deus nos ajude, que Deus abra o nosso entendimento para que possamos ir às Escrituras, encontrar Jesus aí e vivermos de acordo com esses princípios que Deus tem nos revelado através da sua palavra. Que Deus nos conceda a sua graça, que Deus continue nos ajudando para que possamos ser verdadeiros reformadores no século XXI. Que Deus nos ajude para isso. Amém. Nesse instante quero te convidar para que juntos nós nos apresentemos diante de Deus com uma prece. Pai querido que habitas nos céus, santificado seja seu nome. Muito obrigado por esse momento de reflexão da sua palavra, por esse momento de reflexão também da história da Igreja cristã ao longo dos séculos. Senhor, ajude-nos a perceber, através da história, todas estas questões, tanto de momentos áureos como de momentos onde, através do abandono das Escrituras, através do esquecimento de Jesus Cristo, a Igreja cristã acabou entrando em apostasia. Ajude-nos a perceber que, se repetirmos essas mesmas coisas, nós também participaremos de apostasia semelhante. Mas não permita que isso aconteça na nossa vida. Ajude-nos a sermos reformadores, a sermos pessoas que estão preocupadas com o estudo da sua palavra, que estão preocupadas a dia após dia estabelecer uma comunhão firme com Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Pai. Abençoe-nos na nossa jornada rumo a Canaã Celestial. Abençoe que cada irmão, cada irmã que está acompanhando esse culto possa estar unido a Ti, possa estar procurando fazer essa obra de reforma nesses dias. E também ajude-nos, ó Pai, que possamos nos preparar para o Teu reino. Use-nos para a pregação do Evangelho. Use-nos para ser uma bênção na vida de outras pessoas também. Todas essas bênçãos nós suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Deus a quem a lei seguir. Ó, sim, Jesus nos ajuda toda a lei cumprir. Em contrição, prostrados adoremos a sua lei, fiéis guardemos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Deus seja exaltado e glorificado por nos enviar tão profunda mensagem. Que belo, não é mesmo? Poder refletir no esforço missionário de tantos reformadores aí. E chega até os nossos dias. Muito bem, neste momento eu quero dizer para você que o programa Escola dos Profetas já está chegando ao fim, ok? Mas eu quero reforçar que nós temos alguns encontros por semana. Quarta-feira, 7h30 você não pode perder aqui no Conectados com Deus o programa do culto de oração. Um culto maravilhoso, um culto participativo, onde podemos citar a participação dos irmãos no chat, não é bem? Então você não perca. E também sábado, às 9h da manhã, contamos com a sua presença aqui na igreja online. Você que não tem condições de ir a uma igreja presencialmente, né? Você está convidado a estar conosco. Queremos deixar aqui o nosso grande abraço para cada um dos nossos amigos e irmãos que participaram deste encontro e que possamos nos encontrar outras vezes aqui, ok? Esta é uma programação especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Obrigado pela sua presença e nos encontramos aqui no programa Escola dos Profetas no próximo mês. Deus te abençoe, uma boa noite, uma excelente semana a todos os nossos irmãos e amigos.